começar, eu vou primeiramente diferenciar algumas coisas que facilitam o entendimento do que é um transexual. Primeiro de tudo, é explicar o que é o gênero, que no caso é o sexo biológico, que é quando acontece o parto e o médico tem o contato com o bebê. Então, nesse caso, o gênero é homem ou mulher, masculino, feminino. A segunda diferenciação seria a orientação sexual, que tem a ver com a atração física que cada pessoa tem e que pode ser de 3 tipos: homossexual, quando é por pessoas do mesmo sexo; heterossexual, com pessoas de sexos distintos; e bissexual, quando não tem distinção. No quesito do papel sexual, tem a ver com o comportamento. O que seria isso? Se você é do sexo masculino, você pode ter um comportamento mais feminino, ou seja, você não necessariamente, pelo fato de ser do sexo masculino, se comporta como tal, se veste como tal. Uma mulher, por exemplo, caminhoneira, está num papel masculino. Ela está desempenhando um papel que normalmente não é uma mulher que desempenha. Um homem que pinta as unhas está num papel feminino. Note que o papel não tem nada a ver com a orientação sexual, não significa que ele tenha opção sexual diferente. Já o transexual, ele nasce com uma sexualidade pré-definida, que é o gênero lá atrás. Quando nasce, automaticamente se coloca como masculino ou feminino. Mas não se sente como tal. Ele adota uma postura diferente, optando por utilizar roupas do sexo oposto. E aí, a partir daí, começa a fazer uso de hormônios e depois passa a ter a opção de fazer a mudança de pronomes e, por fim, a mudança de sexo. E no caso dos transexuais, porém, a identidade sexual não está de acordo com o sexo biológico, independente do gênero. Podem nascer homens ou mulheres. O papel tem mais masculino, bem efeminado. E orientação: existem transexuais héteros, transexuais homo. O que define o transexual é o corpo e de um sexo, mas o cérebro é de outro. São mulheres presas num corpo de homem ou vice-versa. O direito do transexual de se adequar no seu corpo, no corpo que mais ele se identifica, ele tem amparo no artigo 13 do Código Civil, que está descrito no slide. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Na Constituição, no artigo 3º, nos incisos 1, 3 e 5, vem dizendo: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil constituir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso quer dizer o quê? Que todos nós somos iguais, independente das opções e da maneira como as pessoas se veem. Elas têm que ser tratadas de maneiras iguais. Isso é um amparo que a nossa legislação e a nossa Constituição em si trazem para os transexuais. O artigo 196 também da Constituição, ele fala que a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução
do risco de doença e de outros agravos, ou acesso universal, igualitário, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Depois fala da educação no 205, que é direito de todos, da família, será incentivada pela colaboração. Enfim, eu não vou ficar fazendo leitura de artigo que fica um pouco maçante para, inclusive, pessoas de outras. Mas é importante frisar que em 2009 foi proposta pelo PGR uma ADIM de número 4275, visando que o artigo 58 da Lei 6015 de 73 tivesse uma interpretação constitucional, porque antigamente se entendia que não se aplicava aos transexuais, e com a visão constitucional foi feito essa ação de declaração de inconstitucionalidade para que fosse visto se esse artigo ele deve ou não ser aplicado à luz da Constituição da maneira que integrasse os transexuais, reconhecendo para eles o direito de ser feita a mudança de nome, independente da cirurgia de transgenização, que é a mudança de sexo propriamente dita, que muita gente pode ter presenciado na novela das 9 que acabou, a situação que viveu a personagem, que ela foi o primeiro caso de transexual demonstrado, que ela se descobriu ao longo da novela, e é normalmente o que acontece com a maioria dos transexuais. Eles não se identificam desde novos, mas muitas vezes eles não conseguem entender. Hoje, com uma maior informação, fica mais fácil de conseguir compreender e captar como que acontece essa questão da transexualidade. Agora eu vou falar, que eu até comecei falando sobre o COI. Em 2006, houve uma vitória para os trans, que foi quando o COI mudou o entendimento, porque antes, para um transexual poder praticar esporte, no caso o masculino que se torna feminino e o feminino que se torna masculino, eles só poderiam fazer mediante a cirurgia de transgenitalização. E o COI, em 2016, ele reconheceu que isso não era mais necessário, que independente de haver a mudança de sexo ou não, se o transexual atendesse aos requisitos que ele determinasse, ele poderia, que no caso é o requisito de 10 nanomol por litro, que é uma unidade de medida para indicar a quantidade da substância de hormônios que tem por litro de sangue, no sangue, nos 12 meses anteriores à competição. Ou seja, o atleta vai disputar uma competição no ano que vem. Ele, esse ano, tem que apresentar um exame que demonstre que a quantidade de hormônios dele está dentro de 10 nanomols por litro, para que ele comprove que ele se encaixa dentro do requisito para que possa disputar as competições pela categoria feminina. Pode, já passou. Essa é a Tiffany Abreu, que foi a primeira transexual brasileira a conseguir obter a autorização para praticar esporte na categoria feminina. Ela começou a mudança dela de sexo, né, em 2012, foi quando ela iniciou com um tratamento que começou a fazer o uso de hormônios e tudo mais, que daqui a pouco eu vou até passar um vídeo que ela explica mais ou menos como é que foi essa situação. E durante essa mudança dela, com o uso de hormônios, ela houve uma necessidade de reaprender
a usar a força que ela tinha. Quando ela começou a fazer o uso de hormônios, ela perdeu a força que ela tinha, porque ela tinha um corpo masculino, ela disputava competições na equipe, apesar de ter aparência física feminina, ela disputava as competições masculinas. Então ela tinha uma força maior do que quando ela começou a fazer o uso de hormônios. Quando ela começou a fazer esse uso dos hormônios, a força dela caiu. Aí ela teve que reaprender a praticar o esporte para conseguir praticar em alto rendimento. Pode passar. Esse é o Chris Moser, que é o primeiro atleta transgênero a ingressar à equipe masculina dos Estados Unidos. Ele também foi o primeiro atleta a obter patrocínio para a prática de esporte, sendo patrocinado pela Nike. Inclusive a Nike até postou um vídeo, depois eu vou passar também, é pequenininho, que demonstra a força de vontade dele para conseguir praticar esse esporte e chegar. Pode passar. Nesse slide agora, a gente fala principalmente dos princípios fundamentais do CBJD. E no artigo 2º do CBJD, fica descrito que o desporto com direito individual tem como base os princípios, inciso 1, da soberania caracterizado pela supremacia nacional na organização da prática desportiva, da autonomia definido pela faculdade, liberdade, pessoas jurídicas ou sociais e prática desportiva, da democratização garantida em condições de acesso às atividades desportivas sem qualquer distinção ou formas de descriminalização. Pode passar. Essa é a Isabelle Neres. Ela tem 25 anos e foi a primeira transexual no Brasil que conseguiu autorização para jogar por times de vôlei pela Federação do Paraná. E ela se apoiou muito no caso da Tiffany Brandão. A Tiffany Brandão serviu para ela como espelho, porque ela presenciou toda a luta da Tiffany para conseguir essa autorização para praticar o esporte, e ela conseguiu, esse ano, 2017, a autorização para que pudesse praticar esporte. Agradeço a atenção de todos. Boa tarde, obrigado.